Estamos ao vivo? Acredito que sim. Olha aí, o primeiro a chegar. Então sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos realizar mais uma live all por aqui na produtora. E hoje nós temos um tema mais que especial, pois nós vamos falar sobre fotografia no Dia Mundial da Fotografia. Também é o Dia do Ator, então é um conjunto de coisas boas que vai ter aqui hoje. Mas vamos então, daqui a pouquinho, deixa eu ver, está chegando. O pessoal vai chegando. Vamos lá. Boa Oi, noite. Tá me ouvindo boa bem? noite. Tô ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Hoje a gente testou um microfone menos extravagante, mas que bom que está funcionando. Tá bom. Então, antes da gente iniciar, só lembrando que esta live é uma live produzida pela produtora Opor, uma produtora de eventos artísticos, culturais, que visa promover a arte como um instrumento do bem, do belo. Então, sem necessariamente estar ligada a questões políticas, religiosas, enfim, respeitando tudo e a todos que querem fazer algo de bom, que querem fazer algo de útil. Então, esta é a produtora Opor. E antes de iniciar também vamos dar um recadinho que a gente está com o projeto Nos Ajude com a Procura da Felicidade, lá no Catarse. Quem não sabe o que é, a gente tem uma live aqui sobre crowdfunding, né? Então vai explicar melhor sobre isso, mas quem já sabe, tem o link na bio, Nos Ajude com a Procura da Felicidade, e lá vai ter várias informações. Então hoje nós estamos aqui com a Richelle Brasil. Olá. Ela é fotógrafa e cofundadora da Pixel Ladies. Isso. Olá, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Michele, eu moro em Canoas, tenho 30 anos e sou fotógrafa há 6 anos. Olha aí. E a gente vai conversar então hoje sobre fotografia, no Dia Mundial da Fotografia. Lembrando também que o pessoal da Pixel também está fazendo lives, né, Rit? Isso. As meninas Então, fizeram uma semana, a Gabi Rádio e também a Freda Tobin, sobre a fotografia. Então, já iniciou na segunda-feira, vai até domingo. As lives são às 8 horas. E elas falam cada dia sobre uma área específica. Então, para quem quer conhecer um pouquinho mais de cada área, também fica o convite. e só explicando para o pessoal como vai acontecer a nossa live, o nosso bate-papo aqui. A gente vai conversar um pouco sobre fotografia, sobre a arte, cultura, enfim. E em determinado momento a gente vai ter um momento específico para responder perguntas. Então, quem já mandou pergunta, a gente já anotou. E quem ainda não mandou e quer mandar, ficou com alguma dúvida ou quer saber a opinião sobre determinada coisa, pode mandar aqui que a nossa produção vai anotar e vai nos passar. Então, perguntem, interajam. Sim. E vamos então começar. Acho que tu pode começar dizendo um pouquinho sobre o que te levou assim a entrar na fotografia, talvez o início do que te inspirou. Sim. O início na fotografia foi viajando, né? Eu e meu namorado, agora meu marido, a gente viajava muito para a serra. Então, a gente costumava parar em todos os lugares. Eu queria fotografar objetos, fotografar todos os lugares que eu via, uma paisagem. Então, comecei no celular mesmo a fazer essas fotografias. E depois ele me deu de presente uma saboneteira. Para quem não conhece, saboneteira é uma câmera mais assim. Não foi essa, mas era mais ou menos esse estilo. Isso lá em 2014. Então, eu resolvi que queria fazer um cursinho para entender um pouquinho melhor dessa área, né? Mas na minha cabeça, assim, vou fotografar só objetos e paisagens. Essa era a minha ideia. Eu não me via fotografando pessoas, né?
Então, eu comecei a fazer um curso na Câmara Viajante, em Porto Alegre. Eu fiz o primeiro módulo. E depois, o meu cérebro deu assim um boom, porque daí eu fui entender de equipamento, fui entender que a minha câmera não tinha diversas funcionalidades que eram necessárias, fui entender que existia o ISO, obturador, diafragma, eu não entendia nada, não tinha nem pesquisado na internet sobre nada. Daí eu comecei a tomar gosto disso e fui lá e comprei uma Super Zoom, né? Já comprei e já me inscrevi pro segundo módulo. E, paralelo a isso, eu era auxiliar administrativo. Então, eu não pensava em viver da fotografia. Eu só queria fotografar um pouquinho mais, assim, as paisagens. E depois que eu comecei a ter aulas dentro de estúdio, interagir com as pessoas e conhecer todo o universo fotográfico, eu comecei a ter uma paixão e querer cada vez mais. Cada vez mais. Como eu comprei o equipamento, né? Comprei a câmera, a família começou, tu faz uma festa de um aninho aqui, faz um ensaio aqui, faz uma coisa lá. Então eu comecei a fotografar a família, né? No início eu não cobrava nada, porque eu disse, nossa, eu nem sei, tô aprendendo. Então eu comecei a fotografar a família e eu vi assim, preciso aprender edição, né? Então eu fui correr atrás de um curso de Photoshop. E eu abri o Photoshop e via todas aquelas abas e eu, meu Deus, como é que eu começo? Não sei o que fazer no Photoshop. E aí eu fui para o Senac, comecei a fazer um curso de Photoshop com também fotografia básica lá. E depois disso, eu trabalhei numa produtora. Quando eu comecei nessa produtora, uma produtora de formatura, eu ainda estava engatinhando na fotografia e já era um volume muito grande de fotos para editar, muita coisa para fazer. Então, eu apanhei bastante, mas aprendi. Aprendi muita coisa ali. Quando eu saí de lá, eu comecei a fazer trabalho voluntário na casa de passagem na Capaz, que é em Sapucaia. Quem não conhece, é uma casa de abrigo para onde as crianças ficam antes de serem adotadas. E ali, fotografando essas crianças e fotografando os eventos, que eu comecei a entender a importância do papel social da fotografia. E foi. Antes disso, eu já pensava em fazer serviço social, que eu me cadastrei agora esse semestre para fazer. E, então, eu comecei a entender o que a fotografia, como ela tocava a vida das pessoas, como através da minha fotografia eu poderia divulgar aquele trabalho, chamar outras pessoas para conhecerem o abrigo e também para. Perdemos contato? Né? Quando eu começava a fotografar, eles vinham: Ô tia, deixa eu ver a foto, deixa eu fazer uma, tira a foto deu desse jeito, assim, sabe? Então aquilo era muito gratificante para mim. E eles começaram a criar alvos para entregar para os pais das crianças quando fossem adotadas. Então, também esse registro, né? Quando tu adotar uma criança, tu fica com a dúvida como é que era a minha vida antes, como é que essa criança era antes, né? Como é que era antes de eu ter adotado. Então, ali tinha, contava a história da criança, né? Alguns momentos da criança. Então, para mim, a fotografia, ela se tornou isso, assim, um registro de histórias e algo maior do que eu, sabe? Então, ali eu comecei a ganhar muito amor por isso. Então, eu resolvi que eu queria viver de fotografia, que eu queria ter um salário fixo, porque como eu estava recém no início, eu não conseguia me manter com os poucos eventos que eu fazia, então eu entrei para um estúdio. Aí o estúdio foi um outro desafio. Eu trabalhei no estúdio em São Leopoldo, e no estúdio tu tem que ser um pouco de tudo. Tem que fazer cabelo, maquiagem. Eu não entendia nada de maquiagem. Vamos fazer maquiagem, vamos atender no balcão, vamos vender foto. Então, ali no estúdio, eu também aprendi muita coisa também. Aprendi a lidar com diversos clientes, né, com diversas propostas. E depois disso,
eu consegui a minha bolsa na Ubra. A minha bolsa foi uma bolsa que eu tentei muito, que eu corri muito atrás. E foi uma realização pessoal muito grande, assim, porque na minha família poucas pessoas tiveram acesso à universidade. Então, isso, eu fico emocionada falando de fotografia, porque é muito importante. Mas, então, a bolsa foi muito importante, assim, e entrar na Ubra foi muito melhor do que eu imaginei, assim. Então, ali eu já estava apaixonada por fotografar pessoas e então eu tô aí em diversas áreas, né? Eu sou uma fotógrafa que eu faço de tudo, faço ensaio, faço evento, faço fotografias em casa, sou editora também, hoje eu trabalho com edição de imagens, então eu me atiro para tudo que é área. Mas é mais ou menos isso. por esse caminho. Tu falou da questão da fotografia social e também do quanto a fotografia ela tem uma importância muito grande para as pessoas. E eu estava me lembrando também de ontem, que o meu irmão estava de aniversário, e eu vi a Cris entrando, a esposa dele. Ele nunca entra nas minhas lives, mas se a Cris tá nos assistindo, diz para ele entrar. Eu tô brincando, sei que ele tem os horários diferenciados. E, e daí eu tava fazendo aquela seleção de fotos para postar nas redes sociais e aquele textão. E daí eu comecei a ver várias e várias fotos, porque eu sou muito apaixonado por foto, mas eu não sou apaixonado por foto como vocês, né? E é engraçado que eu sou casado com uma fotógrafa, então é interessante porque ela não gosta de aparecer nas fotos, mas adora fotografar e tem, né, claro, todo um conhecimento muito bom nisso, e eu adoro aparecer nas fotos, adoro tirar fotos no sentido de estar envolvido com a fotografia. E só que eu não sei nada de fotografia. Ela sempre, né, me diz os erros que eu cometo, assim, foco isso. Mas às vezes eu acho até interessante, eu não sei, tu pode até me dizer alguma coisa sobre isso. Às vezes tirar uma foto espontânea que a qualidade da foto em si ela não é a das melhores. Por exemplo, tem um borrão, porque estava em alta velocidade, como não era uma câmera profissional, eu não consigo, né, captar aquele movimento. Então fica aquele borrão. Mas aquilo tem um significado por trás também. Então, para mim, pelo menos, é uma coisa que me chama atenção. Inclusive, às vezes eu prefiro escolher algumas fotos mais bizarras, assim, bizonhas, para lembrar que aquele momento ali foi um momento de movimento, né? Sim. É que nesse quesito tem também o teu valor em cima dessas fotos, né? Daquele momento e aquelas pessoas. Então tem muita questão do valor sentimental. Eu acredito que sim, essas fotos elas são maravilhosas, mas depende muito a tua finalidade, né? Se tu é um fotógrafo de evento, primeiro tu tem que garantir as fotos pousadas, as fotos tradicionais, né? E daí depois tu partir para essas fotografias de movimento. Mas para quem é mais amante da área, realmente gosta disso, gosta de expressões. Tudo bem se a foto tem um pouquinho de ruído, o importante é o momento, né? Então tem que ver muito para onde tu vai. Se é uma foto de arquivo pessoal, é bacana isso. Agora, se é uma fotografia mais comercial, daí tu tem que correr um pouquinho atrás das técnicas para entrar dentro do mercado, né? Tem essa questão também, porque eu trouxe a relação bem pro lado pessoal, né? De alguém que não tem o conhecimento técnico e alguém que gosta de se envolver com o assunto. Mas é claro que quando a gente quer trabalhar, e eu não digo nem como uma questão assim profissional, eu quero tirar uma foto, mas eu quero ter aquele registro. Por exemplo, quando eu exponho um espetáculo meu teatral, eu não contrato o meu irmão para tirar foto, né? Ao menos que ele seja profissional nisso, claro. Eu contrato um fotógrafo, porque eu preciso, não só para vender, mas para ter aquele registro coerente, correto, sim, que eu consiga até identificar algumas coisas como diretor, né? Então eu preciso que aquelas fotos sejam realmente, né, tiradas com uma maior qualidade, que a gente consiga enxergar as pessoas que estavam nele, né? Eu tenho os arquivos de um dos nossos espetáculos, eu fico olhando, né? Teve uma parte de fotografia que foi só do início ali, antes de entrarem o público, então tu olhar as carinhas das pessoas, né? Eles se relacionando antes de começar, porque o teatro é assim também, né? A gente pensa que, às vezes a gente pensa, vou puxar um pouco pro lado do teatro, a gente pensa que é só naquele momento o teatro.
mas ele é antes de entrar no teatro em si, é durante e depois, porque tu vai sair de lá e vai ficar com aquela questão, né? Aquela coisa. E nada melhor do que depois entrar nas redes sociais e ver lindas fotos de um fotógrafo, uma Sim, fotógrafa. sim. O borrado, ele também é uma forma de comunicação, né? Ele não tá errado. Tudo depende do trabalho que tu quer fazer, assim, mas também tem essa questão do movimento, somente na dança. Esse movimento, ele é bem bacana também. E tem alguma fotografia, porque tu começou dizendo ali, né? Ah, porque daí eu fui pela fotografia de objetos, de lugares, e depois encontrou um universo gigantesco de possibilidades, né? Eu sei, eu não sou muito conhecedor disso, mas eu sei que existe o de bebês, tem o próprio de festas infantis, então tudo tem algumas técnicas específicas para conseguir exatamente ter o objetivo que tu estava falando, né? E tem alguma assim que tu se sentiu muito, parecia que tu já fazia muito tempo aquilo? Já fiz uma Eu pergunta, acredito, né? eu acredito que a fotografia, ela é mais documental, assim, que é uma fotografia que tu registrar mais o momento, né? Eu tenho uma grande bagagem de fotografia de estúdio, que é aquela foto mais pousada, mais produzida, mas eu me sinto mais livre quando eu vou fazer algo de registrar um momento social, assim. Como eu fotografei a Capaz, quando eu fotografei também, eu fui convidada pela Mili, que está aqui na live, para fotografar um projeto que é PF das ruas, que as pessoas elas ganham alimentos, né, os moradores de rua, então registrar aqueles momentos ali espontaneamente e, claro, né, pedir, para aqui um pouquinho, tira uma foto, mas uma coisa mais natural, assim, né, registrar o momento, mas sem aquela cobrança, eu me senti, foi o momento que eu me senti mais livre, assim. Eu acho que essa liberdade e gostar de estar naquele momento, assim, é onde eu me encontro um pouco mais, assim. E como profissão, tem que gostar muito de fazer para não para enfrentar diversos, vamos dizer assim, até preconceitos, né? Porque tem muita gente que acha que fotografia, principalmente hoje na era digital que nós estamos, onde todo mundo tem câmeras muito boas nas mãos, né? Com celulares, enfim, e daí se entendem como, né, conhecedores da coisa, quando que na verdade a gente já comentou, inclusive um pouquinho antes, que existem diversas técnicas para cumprir com o objetivo. E claro, quando a gente vai tirar uma foto, que como tu disse, para pessoal, o celular tira muito, muito bem, né? Mas como é que tu acha que aquele que está querendo entrar na fotografia não se desiludir com os comentários, que eu já ouvi muitos comentários bem, bem chatos, assim, para quem quer trabalhar profissional com a fotografia. A gente já ouviu até dentro do estúdio, né? Que era fácil e tudo mais, assim, deu uma gerente na época falou assim, fotografar é fácil, né? Todo mundo pode fazer, pode arrasar, mas agora se ter uma carteira assinada como fotógrafo, ou tu conseguir tirar o teu sustento disso, já aí é difícil, porque tu tem que lidar, não é somente eu fotografar, tu tem que lidar com a opinião dessas outras pessoas, tu tem que lidar com expectativas, com prazos, então tem todo esse quesito, assim. A minha dica para quem está começando, até dar mais anotados, assim, seria tu investir em equipamento, né? Mas começar com uma câmera de entrada, estudar bastante, bastante, fazer diversos cursos. Para mim, os cursos mais presenciais, eles funcionaram melhor, porque eu gostava de ter um professor do meu lado, fiz a foto e já tirava dúvida na hora, mas agora, né, com a situação que a gente está vivendo, assim, tem muito material bacana na internet que tu pode procurar. Para aprender a se sentir um pouco mais seguro também antes de pegar um evento, seria fotografar tua família. Isso deu muito certo comigo. E respeitar o teu tempo, né? Entender essas cobranças dessas pessoas, mas ver também de onde está vindo essa cobrança, né? Daqui a pouco
essa dica pode ter vindo de um amigo teu que é fotógrafo e ele tá te falando uma boa. Mas daqui a pouco é de uma pessoa que não entende muito bem da área, né? Eu já passei uma vez umas fotos para uma pessoa ver, que ela queria me contratar, se eu fosse um orçamento, e ela pegou, começou a comentar assim, mas eu não gostei dessa foto que tu tirou de cima, porque eu estava fazendo fotografando uma formatura, e o formando estava descendo a escadaria, assim, e eu gostei daquela luz, do movimento que ele estava fazendo, e eu tirei de cima. E aí ela não gostou da foto e me criticou por aquela foto. Mas ele gostou e outras pessoas gostaram. Daí eu entendi, nossa, mas ela é uma pessoa que já é acostumada mais com fotografia pousada, com uma fotografia mais tradicional, então ela não gostou muito desse ângulo diferente, né? Mas, assim, foi a foto que eu postei. Eu tinha as fotos tradicionais, mas eu fiz também uma foto com um ângulo diferente, uma luz diferente, assim. E aí ela estranhou, né? Às vezes também tu vai fazer uma foto com um recorte, que mostra só o olho, só a boca, e daqui a pouco as pessoas olham, mas por que tu tá fazendo esse recorte? Eu vi que não mostrou o rosto inteiro, né? Então, tu tem que ver muito da onde vem essa crítica, né? Entender também, ter um pouco de empatia, entender de quem está vindo isso, né? Como é que ela faz, né? E também trocar experiências, seguir nas redes sociais fotógrafos. Tu tem que viver de imagem, né? Ter referências. Seguir diversos fotógrafos, também olhar de filmes, e aí tu vai despertando o teu olhar também. Eu acho isso bem bacana. Tu falou uma coisa muito interessante, né? Que a foto, ela é um ângulo, né? É um olhar. Existiam naquele exato momento diversos ângulos, diversos olhares. E eu acho que isso é uma coisa muito vivencial, na verdade, né? Porque quando a gente mostra uma foto de um ângulo, a gente tem que entender que existia diversas oportunidades, né? Mas a gente vê aquilo, a gente viu aquilo daquela forma naquele momento. E depois eu acho mais interessante, não sei se eu estou meio maluco, mas eu acho que quando eu vejo uma foto, depois eu tenho outras diversas oportunidades de ver aquela foto se torna, vamos dizer assim, um novo ponto de vista, onde eu posso olhar Sim, por mais outros ângulos, né? sim, depende também. Eu andei pensando muito esse período que a gente está vivendo agora da pandemia, né? Tu está fazendo um registro simples na tua casa ou da situação que está acontecendo, mas daqui a 10 anos, isso vai ser um registro histórico, porque isso é um momento único. Então, tu vai ter um outro olhar em cima dessas fotos que nesse momento parecem simples do cotidiano, mas quando tu for contar sobre o que aconteceu daqui a pouco para o neto, né? Enfim, essa fotografia ela vai ter uma outra história, um outro poder, né? Então, tem também onde tu quer encaixar, às vezes até a legenda, ou daqui a pouco tu ouve uma música e tu lembra daquela foto. Nossa, mas eu tenho uma foto que eu fiz que encaixa muito bem com a letra dessa música. Porque as artes, elas são todas interligadas. A gente quer separar, mas é tudo muito interligado, né? Então, o meu TCC ele foi sobre poemas. Então, eu fiz essa mesclei entre a linguagem visual e também a linguagem escrita, né? Então, sim, ela ganha. E quem está olhando também tem a sua bagagem, então ela olha de outra forma essas fotos. Muito bom. Antes da gente continuar, eu vou abrir um momento conhecendo o convidado, que a gente Tá vai te bom. fazer umas perguntinhas e o que vier na tua cabeça tu responde. Bem bate e volta, assim, vamos dizer. Então, uma música. Bluesman do Baco do Exu do Blues. Se você pudesse escolher um superpoder, qual seria? Acredito que voar. Voar, eu acho Voar. que seria muito bom. Um lugar no mundo que você gostaria de conhecer. Eu queria conhecer a Índia, eu queria conhecer aquela loucura, ter um choque de cultura, assim. Campo, praia ou cidade? Praia. O barulho do mar é tudo. Uma fotógrafa ou fotógrafo que te inspira?
Nossa, agora eu tenho umas amigas aí, eu não sei por quem começar. Eu Mas eu tenho, a diria, última foi pra queimar, assim, não, tô brincando. foi para queimar, né? Eu tô num coletivo de fotógrafos. Mas eu diria que nesse momento, assim, quem tá me inspirando muito é a Gabi, que é a minha colega, que ela é minha duplinha, a gente é colega na Pixel e também no trabalho de fotografia, porque a gente é muito parecida e a gente tem os mesmos dilemas. Então, quando eu vejo ela tendo força, vencendo os obstáculos que ela tem, eu consigo ter energia, né? E também conseguir vencer os meus obstáculos. Então, essa troca, no momento, tem sido o que tem me inspirado bastante. Assim. Bacana. Esse foi o momento conhecendo o convidado, que é para criar né, essa interação, a gente vê um pouquinho que o nosso convidado pensa sobre a vida, o universo e tudo mais. E tu falou uma coisa muito interessante, que é essa questão do dilema, né? E hoje nós vivemos em um grande dilema coletivo, né? Que é a pandemia. E que está sendo registrado de alguma forma ou outra. E como é que tu identifica a fotografia nesse processo da pandemia? Como registro, algo do gênero? Ela, como primeiro para os fotógrafos, assim, foi a primeira área que atingiu, né? Eu vi diversos colegas meus perdendo todo o seu sustento, né? Foi muito difícil, assim, foi muito triste no início, né? E depois teve toda a questão de adaptação. Eu acredito que o fotógrafo ele tem grande parte esse poder de adaptações, assim. Então, pensando no fotojornalismo, a fotografia está desempenhando um papel muito importante. Também o mundo 2020 não foi só a pandemia, né? Foi muitas coisas, assim, teve alguns protestos também e muito importantes e até teve uma colega da Pixelace que lá em Londres conseguiu registrar esse momento, esses protestos. Então a fotografia ela veio como uma forma de denúncia, de registro histórico também e também tem aquela coisa do muito pessoal tá no Instagram, então umas fotos bonitas, às vezes o bonito também ajuda, né? Tu aliviar, tu conseguir sair um pouquinho dos problemas. Então tem esses dois lados, o artístico e também o registro. Não esquecendo, né, que nós vivemos algo ímpar politicamente também, né? Então, a importância da fotografia ou do registro em si, ele é extremamente fundamental, porque nós temos a história sempre nos relembrando os passos que a gente trilhou, né? E o que a gente errou também. Então, quando a gente Sim, consegue ter esses arquivos, a gente consegue começar a traçar outros rumos. Mas como tudo depende do nosso livre-arbítrio, né, e sim. da grande massa, né, escolher um caminho diferente, a gente às vezes ainda dá vários tropeções. Mas acho que a fotografia hoje, pelo menos na minha visão, vai servir muito para inspirar as pessoas a continuarem, a não esquecerem e não pensarem, como alguns infelizmente hoje pensam, que certas coisas não existiram, né? Que certas coisas Sim. são invenções. Então, O num momento como Holocausto é hoje, isso, né? A fotografia, ela prova que existiu, né? Foi necessário. Tem um filme que eu não vou lembrar o nome na Netflix, é sobre fotógrafo, que conta sobre um fotógrafo que registrou isso. E legal. para ele guardar esses arquivos, ele correu risco de vida, teve pessoas que morreram, ele teve que guardar os filmes. E depois ele conseguiu usar essas fotos como prova, né? Porque o governo alemão ele passava uma ideia de que estava tudo bem dentro dos campos de concentração, que aquelas pessoas estavam sendo bem cuidadas, né? E então ele conseguiu através da fotografia ter a prova, né, do que eles passaram. Assim. E agora acredito também que a fotografia vai provar até para a gente valorizar mais a ciência, para valorizar vários quesitos, assim. Eu fui pescando assim do que a gente veio conversando e eu já vi vários pontos importantes que me faz ter mais paixão pela fotografia como admirador, né? E que são a importância dela nas nossas vidas, né?
Esse que é a questão da documentação dele, que foi uma das questões que a gente está comentando agora, mas também da questão da emoção, né? Do fato que eu vejo muitas pessoas, por exemplo, que não conseguem demonstrar suas emoções. Talvez a maioria de nós não consigamos demonstrar tudo que a gente sente. E, e a partir de uma foto a gente consegue muitas das vezes expressar ou, né, vamos dizer assim, limpar o nosso coração de algumas dores, de algumas angústias, por diversas questões, né, as perdas de entes queridos e coisas do gênero. E eu vejo que às vezes a gente guarda pra gente, quando a gente enxerga, a gente começa a pôr para fora e ver que a gente não é de pedra, né? Então, mais um ponto muito bacana que eu vejo, né? A gente é tudo humano, né? A gente sente. Acho que a fotografia faz isso comigo, pelo menos. Perceber que a gente é Sim. humano. A gente precisa ser humano, né? Sim. E também te ajuda a ver que tu não tá sozinho, né? Quando tu vê uma imagem que expressa teu sentimento, assim, tu consegue enxergar, olha, não é só eu que me sinto assim, né? Eu me sinto representado, representatividade também é muito importante. E essa questão de perder entes queridos, assim, daí tu consegue olhar aquela fotografia, relembrar como é que era o rosto, como é que era o sorriso, né? Tu reviver aquele momento. Às vezes é doloroso, mas às vezes também é prazeroso quando tu consegue olhar os seus arquivos antigos e mata um pouquinho da saudade, né? Então tem isso também. Até mesmo das pessoas que estão mais distantes da gente, né? E talvez hoje, neste momento que nós estamos, elas sejam cada vez mais importantes, né? Porque eu não vejo, por exemplo, meu irmão há muitos meses, por exemplo. Né? Ele está encarnado, né? Está vivo aqui ainda, mas não vejo. Então a gente, através de fotos, como eu via, estava fazendo essa seleção que eu comentei, né? Eu fui lembrando de várias coisas que a gente já passou junto, e aquilo traz a nostalgia, aquilo traz essa emoção e até a gente consegue reconectar, né, uns com os outros, coisas que a gente vai perdendo e esquecendo ao longo do tempo, que não devem ser esquecidas, né? Porque são momentos que a gente passa, mas momentos que a gente aprende muito, né? A fotografia também traz isso, o aprendizado, né? Às vezes eu vou te dizer uma coisa que aconteceu, vou te trazer um fato. Eu dirigi uma peça que eu escrevi, e atuei também. Então foi que nem tu disse ali na tua trajetória. Teve um momento que tu teve que fazer um monte de coisa, conhecer um monte de área e não sabia muito por onde ir. E, aconteceu que em um momento o fotógrafo no dia do espetáculo fotografou uma parte que eu estava de olhos fechados e que tinham atores ali na volta. E como eu estava de olhos fechados, eu não enxergava como é que os atores estavam se saindo. E quando eu enxerguei a foto, eu fiquei encantado pela cena, né? Porque eu fiquei pensando, nossa, era exatamente isso que eu acreditava que tinha que ser, né? Que tinha que demonstrar, que a cena tinha que apresentar. Só que eu estava de olhos fechados, então eu não conseguia enxergar. Sim, Então, a partir dessas fotos foi muito legal, porque eu pude ter essa outra visão, já que eu não tinha uma codireção me ajudando, né? Que a gente trabalha tudo com orçamento baixo, então a gente tem que se sim. revezar para fazer tudo acontecer, né? Mas isso foi uma coisa muito interessante que eu presenciei. Então tu Sim. enxerga a mesma coisa, trazendo, né, novamente, Uma uma outra. outra perspectiva, um olhar Sim, que tu não ele te tinha visto. trouxe, ele te trouxe uma outra visão daquele momento que tu não tinha, né? Isso é muito bacana também. Eu não sei se acontece isso com vocês, mas pelo menos comigo, quando eu escrevo uma peça, algo do gênero, parece que ele não tem toda aquela importância que eu queria que ele tivesse, ou que eu enxerguei pela primeira vez, né? Então eu escrevi, eu achava, nossa, fantástico, vai fazer isso e aquilo. E daí depois tu vai perdendo, não sei se acontece isso com a fotografia. Tu faz aquela foto, parece que foi a melhor foto de pôr do sol, mas depois tu pensa, mas tem outros pôr do sóis que são tão bonitos quanto. Sim, existe isso, existe muita crítica também, né? E, então, às vezes, naquele momento foi super valoroso e depois tu te critica. E também tem a questão de tu aprender outras técnicas, às vezes, né? Isso acontece muito na fotografia. Eu olho o meu antigo trabalho, assim, e penso, eu podia ter feito dessa forma. Agora que eu entendo um pouco mais de edição, eu podia ter editado melhor, podia ter feito outros caminhos, assim. Então tem a questão da crítica também e dos novos aprendizados, né?
Não acredito que tem isso também. Uma coisa importante, eu acho que a gente tem bastante gente que é da área nos assistindo, mas quem também tem interesse, é uma área que a gente nunca para de aprender, pelo que eu vejo, né? A gente está sempre aprendendo novas coisas e aplicando novas coisas, né? Dependendo dos equipamentos, depende de muita coisa, na verdade, né? Até o próprio clima pode favorecer ou não uma foto Depende de bacana, como tu tendências queria. também, né? Tem muita Entender. questão de tendências também, assim, dependendo da área que tu tá inserido, as tendências do mercado, elas mudam também. E são descobertas novas técnicas e tudo mais. E daqui a pouco tu tem uma identidade, tu gosta de fotos mais saturadas, mas daqui a pouco tu, não, mas não é isso que eu quero voltar a ter uma foto preta e branca, né? Então tem essas mudanças também do fotógrafo, né? E entrando num assunto mais específico, né? Você, junto com um grupo de meninas fotógrafas, formaram um coletivo, um grupo, né? Uma empresa. Fala um pouquinho pra gente. Eu vou falar um pouquinho então da Pixel. A Pixel Ladies, ela começou da seguinte forma. A Suzana Pires, ela é mãe da Júlia, que era colega minha e de outras meninas na faculdade. E a Suzana, ela é fotojornalista há muitos anos, e ela começou a trabalhar, a oferecer as fotografias dela pelo Facebook, com valores menores, né? Porque ela também estava sem renda. E eu curti isso, e eu peguei e comentei, né? Tá maravilhoso e tudo. Daí ela disse, Rich, tá dando certo. Conversa com a Gabi, conversa com as meninas da Ubra, vamos conversar com a Júlia e vamos fazer uma reunião. Daí eu peguei e chamei ela no WhatsApp. Ah, mas qual é a ideia? Vamos fazer dela? Não, vamos fazer uma reunião que a gente vai decidir na reunião. E aí eu vou falar com umas amigas minhas, daí a Malu, que é do Canadá, ela concordou. Então, a gente fez a reunião entre 6 pessoas, isso foi em março, e ali a gente já gostou da ideia, e a gente já pensou, nossa, vamos fazer um banco de imagens para todas as mulheres poderem colocar suas fotos. Então, a gente já começou a ter várias ideias, e já saiu o nome e tudo. Então, a gente começou a correr atrás disso, desse banco de imagens, né? Como é que funcionaria, e até entrei em contato com alguns programadores para fazer o site e entender o funcionamento. E logo em seguida entrou a Denise, que é da Itália. Então a Denise já, eu lembro que no primeiro dia a Denise entrou no nosso Instagram e falou assim, já estou me espalhando. E já começou a mandar mensagens e postar, então a gente se uniu, assim. E esse banco de imagens a gente percebeu que a gente vai precisar de outras pessoas para aprovar foto, porque tem toda uma questão de direitos autorais. Então, se a gente postasse alguma foto, alguém postasse alguma foto que não pudesse estar no site, a gente poderia sofrer penalidades. E também o valor ia ser muito alto para fazer o banco de imagens aberto. Então, a gente conversou e a nossa proposta é fazer um banco de imagens fechado, que é entre as 7 integrantes, e só que a gente quer divulgar o trabalho de outras pessoas. Então, a ideia é ter um link, uma aba para fotógrafos convidados. Então, ali, a gente pode colocar outros projetos, contatos de outras pessoas, dar um espaço e testar esse banco primeiro fechado. E se no futuro der certo, né, a gente abrir o banco de imagens para outras pessoas. Assim. Mas a Pixel, a gente começou pensando em usar nossos arquivos pessoais, né? Porque, tipo assim, a gente não pode sair para fotografar. Então, vamos usar aquelas fotografias que tu vai para uma viagem, fotógrafo assim, vai para uma viagem, faz, sei lá, 1.000 fotos, seleciona algumas e deixa ali todos os arquivos salvos ali e nunca mais mexe, né? Então, vamos mexer nessas fotos antigas, vamos fazer um Instagram, um Facebook, vamos divulgar o nosso trabalho. E então a ideia era usar os arquivos. Só que começou a dar tão certo que saiu uma matéria sobre nós em Minas Gerais. Até foi um contato que a Suzana tinha, porque a Suzana tem bastante experiência. E daqui a pouco começaram a chamar a gente para. Vocês não têm como fotografar as manifestações que estão acontecendo? Vocês não têm. Aí começou a surgir trabalhos fora do que a gente tinha combinado
meio um choque, assim, no primeiro momento. Assim, não sei se eu me sinto segura para ir numa manifestação. Daí a Júlia disse, não, mas eu consigo ir aqui em Londres, eu consigo fotografar essa manifestação. Então, daí eu fiz algumas fotos da quarentena em casa. Então, cada um foi. A Malu, ela costuma fazer caminhadas, que ela mora num local que é mais isolado, assim, morava num local mais isolado. Então, ela disse, eu consigo caminhar e fotografar as paisagens nessa região. Eu me sinto segura. Então, ela fez todo. Ela fotografou o Canadá, umas paisagens lindas no Canadá. A Denise, na Itália, tem uma campanha muito bonita. Então, ela faz as fotos lá. Então, a gente se uniu dessa forma. Cada um entregou um pouquinho. A Fran, que o TCC dela, está fazendo uma foto sobre o tempo. E o tempo encaixa muito bem com essa questão da pandemia, né? O tempo meio que parou, assim, para algumas pessoas. Então, cada um está entregando o que consegue. Mas dentro do coletivo, isso se torna um volume grande. Um pouquinho de cada um se torna algo grande, assim. Então, a Pixel, ela também me veio no momento que eu estava meio... o meu trabalho tinha parado, esse de editora, né? E eu fiquei, nossa, e agora o que eu vou fazer da minha vida, né? Como eu vou fotografar, o que eu vou fazer? Então, veio também como um apoio emocional, né? E a Denise, lá da Itália, ela já tinha passado pela pandemia mais tempo, assim, né? Ela já estava vivenciando aquilo há mais tempo. Então, teve também toda uma questão de ela explicar pra gente, ó, meninas, essa fase que vocês estão passando, eu passei, funciona dessa forma, eu lidei dessa forma. Então, a gente teve também um apoio emocional, assim, dentro. E essa ideia de mulheres unidas, para mim, só essa frase já é maravilhosa. Assim. Isso representa muito, no meu ponto de vista, o que nós temos de maior necessidade nesse momento, né? Da união, né? Das pessoas mostrando o seu trabalho, mostrando a sua arte, né? E como a gente gosta muito de comentar na produtora, tem o nosso slogan, inclusive, arte é fazer o bem através do belo. Né? Então, tem tudo a ver também com a tua nova também profissão, que é perdão, Vida social. isso, né? Que encaixa tudo. Eu acho que a gente tem esse norte num futuro próximo, no meu ponto de vista, onde a gente vai começar cada vez mais a atrelar as nossas profissões e as nossas ações do cotidiano, né? Para enaltecer esse tipo de trabalho, esses projetos, né? Que muitas vezes são, inclusive, ONGs que se formam nesse sentido. E o trabalho de vocês é fantástico. E, inclusive, tem um projeto no Catarse, né? Isso, temos um projeto no Catarse para visibilizar a plataforma. Então, está lá como coletivo de fotógrafas Pixel Ladies. Faz em torno de um mês que está em Catarse. Quem quiser dar uma espiada, tem no site da Pixel, desculpa, o site, eu acredito que eu não fazer. No No, Instagram. no nosso Instagram tem o link do Catarse na bio. Também no meu Instagram tem também ali o link. Quem não conseguir contribuir, mas puder divulgar, isso já ajuda bastante. Essa é uma coisa, inclusive, nós temos um projeto também no Catarse, e eu comentei que esses projetos, geralmente, eles têm um custo relativamente alto, e a gente não tem condições. Então, isso é até uma forma de a gente trocar essas ideias com quem está nos assistindo, quem vai nos assistir quando tiver gravado, né? A importância da gente estar contribuindo, e como tu disse, né? Muitas vezes a contribuição é a partir da divulgação. Divulgar o trabalho Sim, que a gente vai cada vez mais longe, daqui a pouco a gente cai num outro canal de divulgação mais amplo, e assim a gente vai levando esses projetos, que é sensacional. sim, Mas antes da gente continuar falando um pouquinho, eu vou para o momento das perguntas da galera, senão eu me esqueço e a gente não troca essas ideias. Então, deixa eu tudo pegar bem. aqui as perguntas. Certo. Existe uma foto ou momento inesquecível para ti enquanto fotógrafa?
Nossa, A difícil, tem pergunta é vários boa. aqui. Mas eu acho que talvez quando eu consegui fotografar os venezuelanos, assim, eu não sei se é a foto ou o momento em si, né? E eu corri atrás do meu TCC para fazer a fotografia deles, assim, logo que eles chegaram aqui, refugiados, e aquilo ali para mim foi um momento muito marcante, assim. A troca também de, de experiências, assim, eles relatarem tudo que eles estavam passando, assim. Então, para mim, esse foi o momento da fotografia que foi o mais marcante. Qual a maior contribuição que a fotografia trouxe para a tua vida? Só são perguntas Nossa, bem. eu acho que a fotografia, ela, é uma contribuição que ela me trouxe, se for falar financeiramente, foi conseguir comprar uma casa, né? Que foi a partir desse trabalho, assim, que eu consegui juntar um bom dinheiro, assim. Mas como pessoa, assim, foi uma forma que eu encontrei de me expressar, né? Uma forma de expressar todos os meus sentimentos, e, enfim, acho que foi essa a maior contribuição. Como tu acha que a fotografia pode mudar o mundo? Ó, eu te cara com essas perguntas. Tá maravilhosa essas perguntas. Eu acredito que ainda no processo de denúncia, assim, eu acho que o jornalismo ele é muito importante nesse quesito, assim. Eu acho que é a maior forma de sensibilizar e mostrar as questões, assim. Acredito que esse é o começo. Inclusive, vou aproveitar essa pergunta e vou trazer uma reflexão. Como é importante esse trabalho da Pixel Lady que vocês estão traçando ainda o caminho, porque não está localizada a Pixel Lady num lugar, ela está no mundo, né? E Então, ela está em hoje, movimento. exatamente, né? Hoje ela tem alguns pontos específicos ainda, mas com certeza eu acredito que vai se fortificar e a gente logo, logo vai ter um trabalho maior ainda, né? E a gente vai poder ver essas realidades, né? Inclusive, como tu trouxe a questão da manifestação, né? A gente vai poder ver como é que funciona, de certa forma, em outros ambientes, né? Sair desta realidade que nós temos, que é muito pequena comparado com o mundo, né? E o mundo inteiro, né? Vou aproveitar, vou trazer essa visão. No meu ponto de vista, precisa da ajuda, né? Precisa de mudar, como trouxe a pergunta. Gostei muito dessa pergunta. É porque a gente também vê o que aquilo que está passando, o conflito que está passando, uma outra pessoa do outro lado do mundo está passando pela mesma situação e consegue ter essa união. E a gente tem, e a gente tem alguns sonhos, assim, depois, né? De pensar, depois que isso acabar, talvez fazer alguma exposição simultânea, né? Uma exposição que está acontecendo nossa aqui, e ao mesmo tempo está acontecendo em Londres, está acontecendo no Canadá. Então, tem diversas possibilidades dentro desse projeto. E questão de mulheres se unirem, porque, puxando um pouquinho a sardinha, assim, para nós é mais difícil a nossa área, então tem toda essa questão, assim, dessa força, né? Com certeza. E a gente vai começando a encerrar a nossa live, infelizmente, porque foi bem interessante, gostei bastante. Eu comentei contigo que falar de fotografia para mim, eu sou meio pirado das ideias, gosto muito, muito, muito mesmo. E antes da gente encerrar, o pessoal continua com a gente aí. A gente gostaria de te perguntar, gostaria que tu respondesse o seguinte: por que as pessoas devem acompanhar os trabalhos e as produções da produtora Allpor? Olha, as pessoas devem acompanhar, porque a produtora Ópera, ela está à frente nesse quesito de juntar várias artes, então fazer essa interligação. Então tem muito conteúdo bom, inovador para passar, e é tudo conversado de uma forma agradável, assim. Isso é bem importante hoje, né, gente? Ter uma conversa agradável. Nosso cenário político às vezes nos impede de ter uma conversa mais amigável, assim. Então é um
gente legal de conversar e acompanhar. Uhum. Eu não sei, eu gosto muito de escutar o pessoal falando, né? Que é uma coisa que nos renova, e tu trouxe um ponto de vista muito legal, que como todo mundo vai trazendo vários pontos diferentes, a gente vai questionando, mas é bem exatamente como tu disse, né? A nossa proposta como produtora não é ditar regras, né? Do que deve ou não ser feito, mas sim reunir todo mundo para a gente conseguir pensar um pouquinho melhor, né? O que devemos, o que podemos fazer. Então, a gente agora abre um espaço para poder divulgar, para que você faça um recado final, divulgue o trabalho, divulgue as redes sociais, enfim, que o pessoal possa continuar te acompanhando e que a gente possa fazer outra live aqui conversando mais um pouco. Eu quero primeiro agradecer o convite. Eu nunca fiz live, então desculpa aí, pessoal, se eu gaguejei bastante. É a primeira vez, e porque eu sou acostumada a ficar atrás das lentes, né? Não sou muito de me mostrar. E também, quem quiser acompanhar o meu Instagram é Ritiele Brasil. E o da Pixel Ladies é pixel.ladies. Tem no Instagram e também no Facebook. E é isso. Não esquecendo que até que dia tem as lives lá na Pixel, ladies? As lives estão sendo feitas pelo Facebook, pelo Instagram, da Francine Tobin e da Gabriele Hardy. Até domingo vai ter Até domingo agora, algumas então. lives. Até domingo agora, essa semana. Todos os dias às 20, é isso? Todos os dias às vezes. Isso aí. Então, nós que agradecemos do fundo do nosso coração mesmo por estar aqui com a gente no Dia Mundial da Fotografia, podermos bater esse papo a todos que estão nos assistindo, que nos assistiram do início, do meio, agora no finalzinho também, e todos que vão nos assistir. É um grande prazer a gente poder estar trazendo, conversando, trazendo relatos, histórias, e que a gente possa ter contribuído um pouquinho para vocês aí. Então é isso aí. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Obrigada. Só antes da gente encerrar, lembrando todo mundo que a gente tem o nosso projeto Nos Ajude com a Procura da Felicidade lá no Catarse. Então, é um projeto que viabiliza a nossa peça Procura da Felicidade. Quem não conhece, seja muito bem-vindo a conhecer. Tem o link aqui no bio do Instagram. E também não esquecendo que tem o projeto das meninas Pixel Ladies. Conheça, compartilhe, divulgue esses trabalhos que são muito importantes e muito bons, né? Então, até mais!